Peru. Na América do Sul está localizado o Peru, limitado a leste pela Bolívia e Brasil, ao norte pela Colômbia e Equador, a oeste pelo Oceano Pacífico e ao sul pelo Chile. Este país era conhecido como centro de uma grande civilização e de um grande império, o Império dos Incas, e sua capital é Cusco, mas foi submetido à ocupação espanhola liderada por Pizarro no ano 938 de Égira, 1532 d.C. Por isso, o país foi saqueado e seus habitantes escravizados, e a guerra estourou entre eles até o ano 950 de Égira, 1544 d.C., data em que a Espanha declarou oficialmente o império, incluindo o Peru em sua colônia. O país não se acalmou até que ocorreu uma revolução em 1236 de Égira, 1821 d.C., na qual o Peru declarou sua independência da Espanha, e essa independência não foi reconhecida pelos espanhóis até 1239 de Égira, 1824 d.C., após uma guerra feroz. Mas, após um período de independência, estourou a guerra entre Chile e Peru, que durou 5 anos de luta e terminou com a derrota do Peru e a ocupação de grandes áreas pelos chilenos em 1296 de Égira, 1879 d.C. Então, no ano 1347 de Égira, 1929 d.C., o Chile devolveu algumas dessas regiões e em 1387 de Égira, 1968 d.C., o general João Blasio El Prado liderou uma revolução que terminou com ele assumindo a presidência da República. As origens de cerca de 50% do povo peruano remontam ao povo Inca, e o restante a várias origens, incluindo o espanhol. A maioria deles é católica, com presença protestante e alguns milhares de outras religiões, incluindo muçulmanos e barraís. História do Islã no Peru. O Islã chegou ao Peru da mesma forma que chegou a outros países latino-americanos, começando pelos andaluzes, depois pelos escravos africanos e depois pelas migrações, que incluíam migrações dos países vizinhos da América do Sul. A história islâmica ocupa parte integrante do cerne da civilização peruana. Seu impacto aparece na presença da história andaluza nos escritos de autores peruanos, incluindo o que foi publicado pelo grande escritor peruano Dom Ricardo, um conto intitulado Faço Bem e Não Faça Quer, em que o escritor citou a vida do príncipe Ibrahim, avô do príncipe omíada Marwan II, como foco principal de sua história, sobre a virtude da tolerância e da generosidade entre os árabes. Entre as características mais proeminentes da civilização islâmica no Peru está o estilo arquitetônico andaluz, que caracteriza as residências da capital Lima como se fossem as ruas de Córdoba ou Sevilha. A arquitetura permaneceu uma testemunha do papel civilizador dos muçulmanos no Peru, que se refletiu nos sistemas sociais e até no modo de vestir e no estilo de alimentação. É um papel que se aprofundou com as migrações árabes no início do século XIX de Égira, 20º d.C., após o colapso do Império Otomano, e mais ainda após a ocupação da Palestina, em 1367 de Égira, 1948 d.C., e o deslocamento forçado de seu povo,
Então eles se dispersaram pelo mundo em busca de um lugar para morar. O número de muçulmanos no Peru chega a mais de 5.000 muçulmanos por bom nível econômico, e a maioria dos muçulmanos vive na capital, Lima, apesar de seu pequeno número. Sua influência continua superando seu tamanho, e isso se reflete nas autoridades que alocam horas diárias de transmissão em árabe na Rádio Lima, a fim de introduzir o Islã. Muçulmanos de origem paquistanesa são ativos no comércio de carros usados na cidade de Tacna, no sul do Peru, e ao mesmo tempo se esforçam para difundir o Islã por meio de sua mesquita conhecida como Mesquita de Bab al-Islam. O professor Rafael Kabarabazin, chefe do Instituto Al-Biruni de Estudos Islâmicos em Lima, é famoso por ser um dos especialistas na presença islâmica na América do Sul, no passado e no presente. Um dos problemas dos muçulmanos no Peru. Embora os muçulmanos tenham precedentes no Peru, eles estão na mira de campanhas de cristianização que não param. Algumas estatísticas indicam que mais de 1.000 muçulmanos no Peru estão se afastando do Islã por causa das campanhas missionárias que os atingem. Isso se deve à falta de mesquitas, escolas e pregadores, e à fragilidade das instituições islâmicas e sua fraca organização, a ponto de os muçulmanos enterrarem seus mortos em cemitérios cristãos. E numa época em que os não-muçulmanos aceitam o Islã, o Peru carece de um movimento de propaganda digno dessa demanda.